Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula do dia de hoje. Nossa aula de cada dia, nossa sala de aula online, virtual, onde a cada manhã pagamos o preço de estar buscando o conhecimento, a evolução, o crescimento, a ida para o próximo nível que nós sabemos que só está presente no conhecimento da verdade. Este é o quarto vídeo dessa série que estamos realizando. Nós iniciamos na quinta-feira passada falando sobre reformar a nossa vida. Em segundo lugar, nós falamos a respeito da mentalidade empreendedora, a visão transformadora das pessoas que entendem que a sua própria vida é uma empresa ou um grande empreendimento que todos temos a responsabilidade de buscar a evolução. Na aula anterior, que foi ontem, nós falamos a respeito da prática do amor. Aproveitando a semana dos Dias dos Namorados, nós entendemos que o amor é a conduta balizadora principal de toda vida digna. A busca do amor, ou a vida que é um desprendimento de si próprio, a busca de glorificar ao Senhor que criou a nossa vida, e também o amor ao próximo, a ajuda àquele que está necessitado, também é a vida que realmente vale a pena ser vivida. E entendendo isso, eu identifiquei a importância de falarmos hoje a respeito da aula do título de hoje, que é sobre clareza de propósito. Então já pode ir entrando, curtindo, comentando, enviando para seus amigos, para que as pessoas possam ser conhecidas, possam conhecer essa importante verdade sobre a clareza de propósito. Clareza de propósito. Este termo é composto por duas palavras, clareza e propósito. Clareza é uma coisa que eu entendo que é uma das principais dificuldades da nossa geração atual, na verdade, onde muitas pessoas passam por confusões mentais, ou talvez por terem tantas oportunidades, as pessoas às vezes não conseguem identificar qual é, certamente, com clareza, o que elas devem fazer. Eu percebo isso com o meu trabalho. Eu trabalho com vendas em uma floricultura, e é muito difícil as pessoas terem clareza ou saberem realmente o que elas querem. E é necessário, às vezes, com que nós façamos várias perguntas para identificar realmente o que a pessoa deseja comprar ou realizar em sua vida. Por isso que eu identifico que a clareza é um elemento principal para a vida bem-sucedida. Eu estou lendo agora um livro do Napoleão Hill chamado Hábitos Milionários, onde ele vai falar muito a respeito disso. A importância de nós termos um objetivo definido em nossa vida. O gato de Cesar, na história de Alice no País das Maravilhas, vai responder a ela: se você não sabe por onde você quer ir, qualquer caminho serve. Isso é bem verdade. O filósofo estoico Sêneca dizia que não existe vento favorável para marinheiro que não sabe por onde quer ir. Se nós não sabemos com clareza, com certa identificação de fato para onde nós estamos indo, então nós não temos uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, este termo não passa apenas na clareza, mas é entender realmente o que nós queremos, e a partir dessa clareza, dessa iluminação mental, nós podemos identificar o nosso propósito de vida, qual é o nosso objetivo, qual é o destino, aquilo que nós almejamos, o alvo que todos nós apontamos todos os dias. Por que nós acordamos todos os dias? Hoje aqui está uma manhã fria onde eu estou, e mesmo assim eu acordei cedo, eu estudei, eu estou aqui porque eu tenho um objetivo definido, eu tenho uma clareza de propósito, eu tenho um alvo a ser buscado. E para fundamentar um pouco mais sobre o assunto da aula de hoje, eu gostaria de ler aquilo que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 22, onde está escrito: disseram-lhe então os fariseus a João Batista: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama do deserto. Endireita o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. O Evangelho de João, por si só, já é uma aula à parte, já é um conteúdo riquíssimo, onde nós já poderíamos falar horas e horas a respeito disso. Mas esse recorte, aquilo que eu quero trazer para a aula de hoje, é a respeito de João o Batista. Batista não é o sobrenome dele, mas era a função, o ofício, aquilo que ele realizava, o propósito que ele identificou que ele precisava realizar, que era o batismo para a remissão de pecados, a confissão, o arrependimento de vida. E João Batista, enquanto ele estava no deserto e pregava sobre o reino de Deus, ele passava a atrair várias pessoas. Várias pessoas passaram a ir até o deserto para ouvir a pregação de João. E os religiosos da época, os fariseus, os levitas, os sacerdotes, perguntam para ele: João, por acaso você é aquele que havia sido profetizado? Você é o Messias? Você é o Cristo? Você é aquele que haveria de trazer a restauração ao povo de Israel? E João aqui
tem uma clareza de propósito. Ele sabia e identificava qual era a missão de vida dele. João disse que ele era a voz do que clamava no deserto. Ele não apenas proclamava aquele versículo, né, que foi profetizado por Isaías, mas ele se tornou a própria profecia. Ele sabia qual era realmente o lugar, qual era o lugar que ele precisava estar, qual era, de fato, a missão de vida dele. E essa clareza de João o permitiu responder de forma tão incisiva àqueles que talvez tentaram fazê-lo Messias. Eu aprendi isso com Hernando Dias Lopes, talvez uma das formas mais tentadoras de nós ser, das formas que nós podemos mais ser tentados é também no elogio, ou talvez na bajulação dos outros. Talvez aqui a voz dos fariseus, dos religiosos, veio meio aveludada para João. Talvez ele poderia pensar mais de si mesmo, ao invés de pensar menos em si e saber qual era o lugar dele. João, então, nos mostra aqui tanto uma clareza de propósito, uma identificação da sua missão de vida, do seu destino, do ofício que ele veio realizar, e também uma humildade. Ele mostra aqui, no versículo 26, que haveria alguém de vir que era maior do que ele. Tanto é que a sua missão de vida, a missão de João, era inferior quando comparada à missão deste que haveria de vir depois dele. Porque ele vai dizer no versículo 27 que ele não era digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. João aqui se mostra então como um servo, que o servo naquela época era aquele que desamarrava e tirava as sandálias do seu senhor. João então entende que ele não tinha este direito ou não tinha essa própria capacidade de ser o ator principal. Ele não era o protagonista de toda a história, que na verdade era alguém maior do que ele, que é o próprio Jesus, que veria após ele. João Batista então nos ensina a respeito disso, de nós identificarmos qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino. É entender, eu vou fazer até aqui, depois daqui não é mais a minha alçada, eu não posso fazer mais aqui. É entender realmente para onde nós estamos apontando. Se nós lemos então essa passagem do testemunho de João o Batista, agora eu gostaria de passar um pouco mais para frente, no capítulo 6, versículo 15, que agora já é um pouco do testemunho de Jesus, aquele que veio depois de João, mas que já era antes dele. Versículo 15 do capítulo 6 está escrito: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Jesus, em sua primeira vinda, não veio para ser rei, mas veio para ser crucificado. Ele veio para ser o servo sofredor que haveria de entregar a sua vida em resgate a muitos. Mas as pessoas muitas vezes não entendiam a isso. E elas tentavam atribuir a Jesus uma missão que não era em sua alçada, a princípio. Elas, quando tiveram os pães multiplicados, os peixes, o alimento, a provisão divina para elas, elas tentaram fazer de Jesus rei à força. E ele, sabendo a intenção do coração dessas pessoas, se retira, porque ele sabia qual era o seu propósito de vida. Jesus entende que o lugar dele naquele momento não era de ser tornado rei, não era de tomar o poder, de tomar toda a autoridade daquele povo, porque ele tinha um propósito maior, uma missão mais urgente a ser realizada. O Evangelho de João por si só já é uma missão, já é um propósito, já é uma identificação do propósito de vida. Se no início do ano, né, no início de janeiro de 2026, nós falamos sobre Gênesis, nós fizemos um desafio aqui sobre Gênesis e falamos sobre a criação do mundo, o livro de João também pode ser conhecido como um segundo Gênesis, porque vai falar sobre o princípio, vai falar que no princípio já existia o verbo encarnado. E vai falar então que o propósito precisa estar relacionado à origem. Nós somos criados e a nossa criação aponta para algo, aponta para uma coisa principal, para um alvo maior. E então, quando nós entendemos isso, qual é o meu propósito de vida, qual é o destino, para que nós estamos aqui, essa é uma das grandes duas verdades, uma das grandes perguntas que os filósofos fazem, né? Os pensadores de toda a história humana fazem. Por que nós viemos, de onde viemos e para onde vamos. E quando nós entendemos que é impossível nós respondermos a essas duas grandes questões da humanidade sem colocarmos o fator Deus nessa equação, é impossível nós respondermos. Por isso, então, nós entendemos que para nós termos uma clareza de propósito também é essencial nós voltarmos para a origem, voltarmos para o princípio de todas as coisas, voltarmos para aquele que nos criou. Eu espero que com essa breve aula, com esse breve anúncio, nós possamos ter uma clareza maior sobre o nosso propósito de vida. É entender que quando nós estamos em nossa missão, estamos cumprindo aquilo que nós viemos fazer, não existe mais lugar para comparação. Não existe mais lugar para comparar. Eu estou fazendo isso agora, mas talvez meu resultado não esteja como outra pessoa que está fazendo outra coisa, porque essa outra pessoa tem uma outra missão, tem outro propósito. Eu aprendo com Douglas Gonçalves que o maior sucesso é perder discípulos para Jesus. O João Batista, quando passa a pregar e apontar
para Jesus como verbo vivo, ele perde discípulos. Vários discípulos que ele tinha são agora entregues para Jesus, passam a seguir a Cristo. Essa também precisa ser a nossa maior missão, nosso maior sinal de sucesso. Precisa ser também, talvez perder seguidores, talvez apontar para Jesus e mostrar, eu não sou o autor principal, não sou o protagonista de toda a história. Eu preciso apontar para Jesus. Este é o propósito de vida principal, é entregar toda a glória devida àquele que é merecedor de toda a honra, glória, louvor e poder. Que nós possamos ter essa clareza no dia de hoje e entender que a nossa vida precisa ser uma vida intencional, uma vida com propósito, uma vida com destino fundamentado na verdade. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Um bom dia.